Se você se sente mal quando abre uma vaga de liderança e você sequer é convidado para participar do processo seletivo dentro da sua empresa, mesmo considerando todo o esforço que você já fez, o tanto que você já trabalhou, o quão confiável você é, e pior ainda, às vezes a empresa vai buscar alguém lá fora, alguém que nem conhece o trabalho, nem tem experiência, nem conhece o ambiente, e essa pessoa às vezes acaba ficando num lugar que poderia ser seu. Fique aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar coisas importantíssimas para você conquistar o lugar ao sol que você deseja. Eu sou Artemus Alachev e ajudo líderes a serem fortes profissionais, confiantes, desejados pelo mercado, desejados pelas suas equipes e também muito bem remunerados. Para que a gente seja convidado a participar de um processo seletivo ou até mesmo a participar, a já receber, né, uma promoção, a alcançar um cargo de liderança, é muito importante que a gente consiga exercer uma atração pelas nossas atitudes, uma atração pelo nosso comportamento. O destaque que nós devemos ter quando nós almejamos um cargo de liderança, ele tem que nascer das nossas atitudes. Ele tem que nascer de coisas específicas que nós fazemos todo dia com constância, de forma que nós vamos acumulando dia após dia um pequeno depósito de confiança e segurança nas lideranças que estão mais lá no alto e no nosso próprio líder também. Porque nós não subimos para outro cargo de liderança se o nosso líder não nos permitir, se ele não sentir confiança. Aliás, o seu líder provavelmente vai ser a primeira pessoa para quem a diretoria vai perguntar se existe a possibilidade de promover alguém dentro da empresa. Então é um trabalho de formiguinha. Todo dia precisa acumular um pouquinho. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo várias coisas importantes que você precisa acumular. Fica aqui comigo até o final, dá um joinha, curte o vídeo, compartilha com as pessoas que você entende que precisam dessa informação. E chega de ficar se sentindo injustiçado aí, porque isso aí não resolve nada, só gera um pouquinho de revolta no coração da gente, e a gente desanima e começa a fazer cada vez menos, entregar menos, e a nossa promoção, aquela promoção que a gente deseja, ela começa a ficar cada vez mais distante. Então vamos lá, chega de choro, chega de reclamação, chega de resmungar, e vamos botar a mão na massa para a gente poder alcançar essa credibilidade. 6 meses para isso. Para que a gente consiga obter destaque, nós precisamos fazer coisas diferentes. Se nós fizermos as mesmas coisas que a gente tem feito todo santo dia, é só o esperado, é só aquilo que a gente já faz, não tem valor para o seu crescimento. Fazer aquilo que você é pago para fazer somente não é suficiente para você conquistar o coração da pessoa que vai te promover. Fazer o básico te entrega o básico. Chegar, cumprir o horário, fazer tudo direitinho, bonitinho e sair fora, isso aí todo mundo faz, isso aí qualquer um faz. Isso não te dá destaque. O que te dá destaque é quando você causa espanto, é quando você faz uma coisa extraordinária, é quando você faz uma coisa que os seus líderes não esperam que você faça. É quando você surpreende eles com alguma coisa boa, com alguma coisa diferente. E quando você continua surpreendendo eles dia após dia com atitudes que somam sobre você informações valiosas, onde as pessoas começam a desejar você para estar à frente das responsabilidades delas. Primeira coisa, a gente tem que ser responsável. Não adianta a gente agir como um simples funcionário se nós quisermos ser líderes. Se nós quisermos ser líderes, nós temos que agir como líderes, nós temos que imitar os nossos líderes, nós temos que ter o engajamento, nós temos que ter aquele desejo de fazer as coisas bem feitas, de entregar resultado que os nossos líderes têm, ou até mais do que eles. Fazer arroz com feijão, todo mundo faz. Então esqueça, se você quer crescer, se você quer uma promoção, saia da mesmice, saia da zona de conforto e comece a fazer alguma coisa diferente. Várias coisas diferentes eu vou mostrar para você aqui, mas essa é a primeira atitude que você tem que ter.
Larga a mão do pensamento de funcionário e sobe um degrau. Comece a tentar pensar como os líderes pensam. Para isso é importante você observar essas lideranças, as suas, e começar a imitá-lo, começar a trabalhar em conjunto com ele. Proatividade, responsabilidade são atitudes que fazem parte da liderança. Não tem como ser líder sem proatividade e sem o desejo de realmente fazer alguma coisa maior, alguma coisa diferente. E o que é que isso gera? Quando você muda essa sua atitude de ficar esperando cair do céu e começa a batalhar pelo negócio, as pessoas que estão em volta começam a perceber. E provavelmente os seus colegas que estão naquela mesma levada de fazer o basicão, eles vão começar a estranhar. E talvez eles digam para você assim, o que você está fazendo? Estou estranhando você, está se esforçando mais, está trabalhando mais do que nós. Começa a vir essa pressão, entendeu? Você precisa se destacar desse comportamento comum e começar a entrar num outro nível de comportamento. Até porque, por mais que esses nossos amigos e colegas queridos, eles estejam ali do lado, estejam junto com a gente, sejam nossos amigos, dificilmente são eles que vão promover a gente, embora eles tenham influência, mas dificilmente é eles que vão promover a gente. Eles não são responsáveis pelo nosso crescimento. Nós somos, e a nossa liderança quando nos dá oportunidade. Então, se começarem a buzinar no seu ouvido e falar assim, tá ficando puxa-saco, tá ficando até mais tarde, tá fazendo diferente, tá se esforçando mais, excelente, é um ótimo sinal. Quer dizer que a sua postura começou a mudar e as pessoas já começaram a perceber. E os primeiros a perceberem são aqueles que estão do nosso lado. Então, não tema, não fique com vergonha, não fique com receio. Se eles falarem alguma coisa, você fala, é isso, eu sou um profissional bom e eu vou voar, eu vou decolar, eu vou escrever uma história legal na minha vida. E incentiva eles a fazer isso junto com você. Por que não? Quanto mais você influencia as pessoas a caminhar junto com você numa direção de sucesso, mais começa a brotar, então, um comportamento de liderança em você. Agora, se você deixar eles modelarem a sua atitude, se você se modelar pelos que não estão buscando alguma coisa boa, estão querendo ficar daquele jeitão, você vai ficar daquele jeitão. E talvez não seja o jeitão que você quer. E talvez não seja o jeitão que você mereça. Talvez não seja o jeitão que a sua família, que a sua esposa, que seus filhos, que o seu esposo, que os seus pais, seja lá quem você ama, talvez eles não mereçam. Pelo tanto que eles torcem por você, pelo tanto que eles batalham por você, pelo tanto que eles te apoiam. E retribuir isso sempre é uma coisa muito gostosa, muito gratificante. E quando a gente cresce, desenvolve, a gente tem a oportunidade de ganhar mais, de ter um salário melhor, de ter mais influência, de chegar em outros níveis de evolução profissional que vai trazer não só segurança para nós, como também um pouco mais de conforto e de realização de sonhos para aqueles que nós amamos e para nós também. Então vale muito a pena você pegar firme e seguir nesse caminho, porque os seus sonhos estão logo depois dessas atitudes. Qual a diferença entre alguém que vai se destacar para ser líder e alguém que não vai? A pessoa que vai se destacar para uma liderança, ela tem uma atitude de autorresponsabilidade. Ela não precisa ficar esperando ninguém mandar fazer o que é certo, o que tem que ser feito e o que é melhor. Muito pelo contrário, ela não espera, ela vai lá e faz, ela melhora, ela faz as coisas por autorresponsabilidade, porque ela sabe que ela é responsável pela vida dela, pelos sonhos dela, pelos desejos dela e por aquelas atividades que ela faz. Demonstrar isso é muito importante. Outra atitude super importante é o apoio aos colegas. Todo mundo que apoia os seus colegas, os seus pares, aqueles que estão no mesmo nível, todo mundo que pega junto, que ajuda, que ensina, que ajuda essas pessoas que estão ao seu redor a crescer, se torna referência para essas pessoas. E não é difícil a gente observar
colegas nossos falando pra gente assim, puxa, um dia você vai ser líder, um dia você vai ser chefe, um dia você vai ser um gerente. As pessoas começam a desejar você como seu líder se você entregar coisas boas para elas. Se você tem uma vida neutra que não entrega nada, não ajuda nada, não funciona, dificilmente as pessoas vão querer você como um líder, porque não identificam que é bom caminhar ao seu lado. Então, quem tem atitude de liderança, o cara que vai ser promovido, é aquele cara que vai em frente, é aquele cara que ajuda quem está em volta, é aquele cara que realmente faz as coisas acontecerem. Enquanto quem deseja só crescer, né, só tem aquele desejo, eu quero crescer, mas não faz nada, só fica falando e só fica reclamando. Eu devia ter tido essa oportunidade, eu devia ter sido chamado para isso, eu tenho potencial, eu posso, eu consigo. Tá, você tem potencial, mas não adianta só ter potencial, tem que fazer as coisas acontecerem. Tem que efetivamente impactar quem está do seu lado. Aí você vai ver, depois de alguns meses ajudando, impactando a vida de quem está do seu lado, você vai ver se essas pessoas vão começar a te apoiar ou não. Eventualmente um ou outro pode ficar desconfiado, mas tudo bem também. Não é isso que vai modelar a sua vida, não é isso que vai dirigir os seus sonhos, a sua carreira. É você que vai dirigir e vai assumir a responsabilidade sobre o que você está fazendo e vai em frente. Como foi que eu comecei a atrair a atenção dos meus líderes para a competência de liderança que eu já tinha? Eu vinha desenvolvendo isso há um tempo, eu já estava prestando atenção no assunto, eu não tinha feito treinamentos ainda, mas eu estava pesquisando, já tinha lido, já estava mais ou menos envolvido com o assunto. E eu sempre observei muito os meus líderes, principalmente os bons. E sabe que a gente aprende liderança tanto com os bons quanto com os ruins. Com os bons a gente aprende o que fazer, e com os ruins a gente aprende o que nós não devemos fazer. Se você quer atrair a atenção do seu chefe ou da diretoria para que você consiga alcançar a próxima promoção, uma promoção para um cargo de liderança, é muito importante que você se destaque do meio dos demais. Nem todos serão líderes, né? Poucos serão escolhidos para serem os líderes. E aqueles que se destacarem vão conseguir a oportunidade de avançar para essa outra posição. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história para você entender como que eu saí de um cargo de montador e passei para a minha primeira promoção, na época um cargo de encarregado de uma área. Lá para 2000, 2002 mais ou menos, eu era montador mecânico e eu tinha o interesse em alcançar cargos de liderança. Eu já vinha pesquisando a respeito, eu vinha fazendo como você está fazendo, assistindo vídeos, pegando um treinamentinho aqui, uma palestra ali. Naquela época a gente não tinha essa imensidão de informações que hoje é possível através das redes sociais. Mas sempre que tinha um evento que falava sobre isso, eu ia. E fui aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho lá, fui juntando as peças do quebra-cabeça para eu montar o meu estilo, para eu montar a minha estratégia. E ela deu certo. Porque no momento que eu comecei a trabalhar essa questão, várias coisas começaram a acontecer de importantes que me levaram à minha primeira promoção. Então, lá pelo ano 2002, eu estava trabalhando como montador mecânico e eu queria então testar minha popularidade. Eu queria entender se as pessoas que estavam ali ao meu redor me aceitariam como seus líderes. Aí eu fui participar voluntariamente fui participar da eleição da CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E eu fui eleito por uma quantidade muito boa de votos, muito grande mesmo, e consegui então uma posição lá dentro da CIPA. Isso foi legal, porque demonstrou que os meus colegas, eles já me identificavam como alguém que podia liderá-los em alguma coisa. Passou um tempinho, tivemos uma eleição para a comissão de negociação de PLR, participação nos lucros e resultados, e tinha que ter alguém do grupo ali dos colaboradores.
eu me candidatei novamente porque eu queria reforçar essa certeza dentro de mim. E aí eu já queria também mostrar para a empresa que os meus colegas me aceitavam nessa posição novamente. E deu certo. Eu me candidatei, o pessoal votou em mim e eu fui um dos mais votados também nessa eleição. E entrei então para a comissão de negociação. Nesse momento da comissão, eu tive acesso a gerentes, eu tive acesso à diretoria, eu tive acesso a várias pessoas que não eram do meu dia a dia. E comecei então a conversar com eles, fazer as negociações, levar os resultados das reuniões para a equipe, para a liderança. E assim eles começaram a perceber que eu tinha representatividade. Passou algum tempo, não muito tempo, eu já estava bem cansado de fazer o que eu fazia, eu já estava realmente buscando outra possibilidade de crescimento e até pensei nessa época em sair da empresa, quando dois colegas meus que já tinham subido para cargo de liderança, eles conversando ali comigo, batendo um papo, eles perguntaram, puxa, você teria interesse numa vaga que a gente sabe que vai abrir daqui a pouco? Olha que legal, né? Sim, tem interesse. Eles falaram, então vamos levar o seu nome para o gerente, para a diretoria e vamos tentar trazer você para essa vaga. Isso demorou alguns dias, daqui a pouco o pessoal veio, me chamou e me ofereceu então a oportunidade de coordenar uma área, não como encarregado, mas como um assistente técnico. Por quê? Porque eles queriam me testar, queriam me provar, queriam ver se eu tinha realmente a atitude, né, de um líder, se eu ia realmente encaixar. É óbvio que eu aceitei, mesmo sendo um cargo de assistente técnico, né? E já melhorou um pouco o meu salário e eu já tinha uma equipe para cuidar. E olha, essa foi uma das grandes escolas, porque a equipe que eu cuidava era formada de profissionais antigos e cada um deles tinha idade para ser meu pai. Olha só a dificuldade, né? Eu tinha lá 27 anos e tinha uma equipe com pessoas que tinham lá 50 anos, né? Muito difícil, porque são experientes, já passaram por muita coisa que eu não havia passado ainda. Tinha uma série de dificuldades, porque eles também eram limitados pela idade e tudo mais, eles eram muito limitados com algumas técnicas novas. E foi realmente um grande desafio. Mas eu consegui ganhar a confiança deles, e aí você liderar pessoas que são mais velhas do que você, eu digo para você que é um grande desafio, porque não pode ser pela autoridade, porque eles têm mais autoridade e conhecimento do que a gente no que diz respeito a toda a parte técnica, toda a parte operacional. E então eu tive que aprender com eles muita coisa, e eles então entenderam que eu estava lá para ajudá-los e não para mandar, não para ter uma posição agressiva, mas sim que eu pudesse ajudá-los, que eu pudesse realmente trabalhar em conjunto com eles, exercendo uma liderança muito colaborativa, que é uma das formas de se liderar uma equipe. Dentro dessa situação de colaboração, houve uma troca muito grande e eles me ajudaram a me desenvolver também. Passando mais um tempo, eu fui então promovido a encarregado dessa equipe. E aí sim veio um salário melhor, o salário veio 30% melhor e ainda teve mais um ou outro reajustezinho, aumentinho que foi ali pela frente. E eu fiquei muito pouco tempo como assistente técnico, fui aprovado e já me passaram para encarregado. E assim eu segui a carreira um tempo e trabalhei mais ou menos uns 4 anos como encarregado, ganhei corpo, ganhei conhecimento, fui estudar, fiz treinamentos. Gente, treinamento é muito importante nessa área de liderança de pessoas e de gestão de departamentos, tá? Ter mentores que te ajudam, que te acompanham, é muito, muito, muito importante. Às vezes não dá para seguir sozinho. Eu tive bons mentores, eu tive bons líderes
e eu tive bons exemplos de liderança dentro do lugar onde eu trabalhava. Tinham também exemplos que não eram tão bons, mas a gente precisa ter aquele feeling e aprender coisas boas que nós devemos fazer com os bons líderes e aprender o que nós não devemos fazer com os líderes que não exercem uma liderança boa, positiva. É muito tênue essa linha, mas a gente sabe, a gente consegue perceber sempre o que é bom e o que não é, o que funciona e o que não funciona, o que traz empolgação para a equipe e o que deixa a equipe chateada, entristecida. E eu tive bons líderes, eu tive líderes muito bons, com vários estilos diferentes, né? E tive também líderes difíceis, mas mar calmo não faz bom marinheiro. Se você tem um líder difícil aí, um cara exigente, que cobra, que enche o saco, que às vezes é mal educado, aproveita. A gente aprende muito mais com esses caras que fazem a gente entregar o nosso máximo do que com uma liderança meio largada, que não acompanha, não cobra, não faz a gente se desenvolver. Mar calmo não faz bom marinheiro. Guarda isso com você. Então, se você tem uma liderança pesada, não importa se é mal educado, se xinga, não interessa, entendeu? Não interessa. Sem mimimi essa vida de liderança. Não tem que ficar chorando pelos cantos. Pega o que é ruim, entende que não é bom e não faça, não reproduza. Tente desenvolver o seu próprio estilo, um estilo legal, um estilo que funciona. Tá? Então eu sempre digo, bons líderes e bons mentores, bons treinamentos sempre são necessários e importantes nessa fase de construção. Para você crescer sem vício, para você crescer do jeito certo, para você crescer formando uma base de apoio para você dentro da organização. Tempos antes eu havia tentado uma outra promoção para uma vaga mais técnica, né? E não me foi permitido, não me foi concedido. E a resposta, né, a negativa, a justificativa da negativa foi assim, olha, e isso é muito importante, hein? Presta muita atenção nisso. Olha por que eu perdi a possibilidade de uma outra promoção. Me disseram o seguinte, se nós tirarmos você desse setor onde você está, como montador, e levarmos você para outra área, não tem ninguém tão competente quanto você nessa área. Falei, quer dizer que eu não posso ser promovido porque eu sou muito competente? Eles sorriram e disseram, exatamente. A sua competência é muito maior do que os demais que estão lá dentro. Não tem ninguém dentro do setor tão completo quanto você. E por que veio essa... por que eu tinha isso? Por que eu era tão completo? Porque nós passamos por uma crise muito forte, o setor inteirinho foi dispensado e eu fui o único funcionário que restou dentro daquele setor de montagem, que era uma montagem fina. E eu não tinha opção, ou eu fazia tudo, ou não tinha o porquê de eu estar lá também. E eu fui escolhido para ficar justamente porque eu sabia, eu tinha um bom conhecimento e eu conseguia desenvolver novas montagens do zero. Nem sempre eu dependia de alguém para me ensinar. Eu já tinha um conhecimento que me permitia evoluir, analisando desenhos, documentos, eu estava pleno na função, né? Então isso foi importante. Me manteve empregado, só que por outro lado me prendeu em promoções. Qual foi então a estratégia? Daquele dia em diante, eu me dediquei, e isso aqui é uma das coisas mais importantes. Daquele dia em diante, eu me dediquei a ensinar tudo que eu sabia para as pessoas que estavam ao meu redor. E sabe o que aconteceu? Em 6 meses, eu fui trabalhando toda essa questão de aparecer para a empresa e fui ensinando as pessoas. Em 6 meses, eu tinha um grupo de pessoas que me seguiam lá dentro. Por quê? Porque eu que as ensinei. Eu que dei a direção para elas. Eu que mostrei para elas como que as coisas funcionavam e como elas deveriam fazer.
Ensinar é a mais sublime forma de liderança. Anota isso aí. Essa é uma frase minha que eu sempre digo. Ensinar é a mais sublime forma de liderança. Sempre que você ensina alguém, você está exercendo uma liderança positiva, uma liderança importante, uma liderança que conquista as pessoas para estarem perto de você. Pode ser que você não seja promovido por saber demais e não ter quem faça melhor do que você. As suas habilidades às vezes podem te atrapalhar. Então o que eu digo, tenha sempre pessoas para quem você ensinar. Então tenha sempre aprendizes, tenha sempre pessoas que possam aprender. Compartilhe tudo que você pode com quem está junto com você, para que você tenha liberdade de, quando aparecer uma oportunidade, você tenha liberdade para sair da onde está, sem prejudicar o setor, e poder migrar para uma função mais administrativa, mais nobre ou mais para o lado da liderança. Antes da minha promoção, eu trabalhei 8 anos numa função operacional. Mas mesmo na função operacional, eu já exercia essa liderança ensinando os meus colegas. Eu já exercia a liderança me candidatando a cargos que demonstravam a minha capacidade de liderar uma equipe. Eu comecei a trabalhar nos bastidores e os últimos 6 meses eles foram definitivos, porque nesses últimos 6 meses eu construí toda essa história e consegui então alcançar o meu primeiro cargo. Então não é do dia para a noite, mas eu digo para você que se você traçar uma estratégia, um planejamento, em 6 meses todo mundo pode perceber que você tem condição de ser líder. Será que o seu nome está naquela lista das pessoas que eles vão convidar para participar de um processo seletivo para uma função de liderança? É verdade isso. Essa lista ela existe. Talvez ela não esteja escrita num papel, mas ela está escrita aqui, na mente das pessoas, na mente dos líderes que ficam te observando. E acredite, nós somos observados o tempo inteiro pela nossa liderança. Pelo que fazemos nos momentos que eles estão perto, pelo que os outros relatam a nosso respeito, pelo que os clientes falam a nosso respeito, nós somos observados o tempo inteiro. Várias empresas, lojas, organizações têm sistemas de câmera para todo lado. A gente é observado o tempo inteiro. Então, não cabe uma conduta desalinhada com aquilo que você deseja. Isso tem que estar lá dentro de você. Você tem que estar firme nesse propósito e não entrar naquelas distrações. Não permitir que distrações, busca de pequenos prazeres, não uma conversinha aqui, uma coisinha ali, uma falha aqui ou outra lá, possam tirar você do seu objetivo. Será que o seu nome está na lista dos próximos que serão convidados a um cargo de liderança? Você sabia que tem uma lista disso daí? Tem. Toda empresa, todo líder fica procurando alguém em quem ele possa confiar. E quando ele percebe pessoas que entregam essa segurança para ele, ele escreve esse nome numa listinha. Essa lista ela não precisa ser uma lista feita de papel. Essa lista está na cabeça do seu líder. E está também na cabeça das pessoas com quem você se relaciona, dos seus colegas. Porque se você não for aceito pelos colegas como líder, você vai ter muita dificuldade. Aí você vai ter que usar de autoridade. E quanto mais autoridade, quanto mais verticalização no nosso relacionamento com a nossa equipe, menos faz sentido isso para a equipe. Os colaboradores de hoje, eles não gostam de coisas verticais. Eles gostam de ser envolvidos no projeto, eles gostam de participar do projeto. Eles gostam de ter voz ativa dentro desse projeto, dentro do trabalho. Então, quanto mais ordem você usa, mais complicado fica. Quanto mais participação, melhor. E quanto mais a equipe for madura, melhor ainda a participação das pessoas. O fato é que se eles não quiserem, eles te atrapalham. Eles te atrapalham. E o seu líder precisa perceber e colocar o seu nome na listinha. Para quando abrir uma possibilidade,
Ele vai lembrar de quem marcou a vida dele com coisas importantes. Então comece a marcar a vida do seu líder com coisas importantes. Não estou dizendo para você ficar puxando o saco dele, para você se aproximar dele de forma desonesta, mas para que você faça coisas todo dia. Você faça uma, duas, três coisas que sejam notórias. Coisas que o seu líder observa e gosta. E traz benefício para você, traz benefício para a empresa e benefício para os seus colegas. Não entre na armadilha de ficar dando informação, fazendo fofoca, entregando pessoas para ganhar a confiança do seu chefe. Sabe o que acontece? Ele risca seu nome da lista. Porque infidelidade aos colegas é um crime dentro da liderança. Dentro da liderança, a infidelidade é um crime. Eu vou contar uma história breve para vocês de um episódio que eu vivi dentro do quartel. Eu servi ao exército no batalhão de infantaria, quando era jovem, na época do alistamento. E nós tivemos um problema dentro do nosso pelotão. E aconteceu lá um episódio e o nosso comandante, o tenente, queria saber quem foi o responsável pelo problema. Então ele colocou todo mundo em forma e falou assim, quero saber quem foi. E ele olhava no olho, um por um, assim, e falava, soldado fulano, foi você? E o soldado falava, não senhor, não senhor. E foi um por um. Todos disseram, não senhor, não fui eu. Aí o tenente resolveu fazer então, né, uma pressão um pouquinho maior e informou a punição que ele daria para a pessoa. Aí o que aconteceu? Um dos soldadinhos levantou a mão e disse assim, senhor, eu sei quem foi. Foi o fulano. Aí ele chamou o fulano e disse, foi você? O rapaz assumiu, sim, fui eu. E o tenente fez o seguinte, você vai ser punido porque fez errado. E você, que dedurou o seu colega, vai ser punido porque você dedurou o seu colega. Olha que coisa interessante. Os traidores, eles são mal vistos pela liderança. Quem tenta subir pisando no colega tem uma vida muito curta como líder e muito difícil. Pode até permanecer no cargo por muito tempo, mas ele é odiado, ele é detestado. Ele é uma pessoa que não é seguida espontaneamente pelos seus liderados. Ele é seguido à força. E aí ele tem que lançar mão de ameaças, ele tem que lançar mão de pequenas corrupções que ele acaba criando para poder alimentar o seu poder. E isso é horrível. Isso gera lideranças que desgastam equipes, gera equipes de baixo rendimento, a pessoa fica sem amigos, ela é mal falada, e vocês sabem, quem trabalha na indústria, no comércio, seja no segmento que você trabalhar, as vidas das pessoas se cruzam. E um dia essa pessoa vai pedir emprego num lugar, vai participar de um processo seletivo, e alguém vai olhar e falar, eu conheço essa pessoa de tal lugar. E aí ele vai dar ou referências boas ou referências ruins, de acordo com a conduta desse líder. O mundo é pequeno, gente. O mundo é pequeno. Os destinos se cruzam. E se essas pessoas falam bem de você, você tem grande chance de ascender. Agora, se elas falam mal, vai ser difícil. A sua carreira, a sua vida vai ser muito mais difícil. Se você quer subir a um cargo de liderança, você tem que entender que isso é algo que tem que ser batalhado, lutado. Como diz o Silvio Santos, nada é fácil, tudo é difícil, tudo é batalhado, tudo é lutado. Não é fácil essa carreira. Ela fica mais fácil se você tiver mentores, se você tiver treinamentos, mas mesmo assim ela é árdua porque exige um posicionamento seu diferente da maioria.
E isso nem sempre é simples. Você tem que ter em mente que não vai ser simples e não vai ser tão fácil, mas também não é impossível. Mas guarda os melhores tesouros, porque as lideranças sempre ganham mais, sempre faturam mais, sempre têm mais oportunidades de crescer do que aqueles que ficam no mesmo patamar. Nada contra também quem quer ficar ali, cada um decide o que quer para a sua vida. Mas se você tem uma decisão de crescer na vida, você tem que realmente gerar um esforço diferenciado. Essa oportunidade vai aparecer para você e talvez você tenha que se destacar, talvez você tenha que trabalhar um pouco mais, talvez você tenha que fazer mais bem feito do que você já faz, talvez você tenha que conduzir pessoas ao sucesso junto com você, porque sozinho a gente não vai muito longe. Vai ter luta. Então tenha claro para você que não vai ser moleza, não vai ser molezinha. Ganhar mais, ter mais prestígio, ter mais destaque e estar mais próximo dos outros degraus que vão te levar, que podem te levar a outros salários muito maiores, a níveis de realização maior, a viagens internacionais para treinamentos específicos, a ser talvez um executivo de nível internacional. Quem chega nesse ponto lutou muito, correu atrás do que queria. Então, você não pode ser frágil, você não pode ser cheio de mimimi. Ah, eu tô cansado. Ah, é muita responsabilidade. Ah, tem um monte de gente. Eu vou ter que ficar cuidando de gente. Vai. O papel do líder é cuidar de gente. E é também gerenciar do ponto de vista financeiro, dos dados, da produtividade, administrativo mesmo. Vai ter que fazer isso? Vai. Aprenda, entenda que vai, não tem outra saída. Tá? Então, mimimi, choradeira, reclamar que está cansado, reclamar que as pessoas não respondem, não atendem, isso aí faz parte da vida de uma liderança. E quando você se prepara bem para isso, esse tipo de problema você reduz. Quem é que sofre com isso? Aqueles que não estão preparados. Aqueles que subiram achando que é fácil e vou fazer tudo do mesmo jeito. Não, não é fácil. Então, quem sofre menos? Quem se prepara mais. Quem reclama menos e quem enfrenta os desafios de cabeça erguida. Tá? Quando você faz isso, as pessoas tendem a te ajudar. Quando você ajuda a sua equipe a crescer, ela vê sentido nisso e ela te ajuda, ela te fortalece. A maior força de um líder não é quem está acima, é quem está na base, é quem está embaixo. E se você souber montar uma estratégia para conduzir quem está abaixo de você, para que eles te deem suporte, não deem furo, para que o seu setor seja exemplo, a sua carreira está feita. A sua próxima promoção, o seu próximo cargo já está sendo desenhado. Então lembre-se, você depende dos outros. Você não pode ser um líder ruim, malvado, porque senão você é sabotado pela sua própria equipe. O que acontece se você não mergulhar de cabeça nesse negócio e não tomar uma decisão mesmo e tomar as atitudes que você precisa tomar para fazer isso? Ficar reclamando, ficar resmungando, ficar achando que é difícil, não vai dar em nada, né? Você não vai conseguir o destaque que você quer, você não vai conseguir subir o seu salário, não vai conseguir a promoção, não vai conseguir o prestígio e não vai conseguir a credibilidade que você precisa para subir outros níveis, tá? Se você não fizer nada diferente do que você faz hoje, não vai acontecer nada, né? O destaque é importante. Então tenha isso em mente com você. A empresa busca pessoas fora da caixa, busca pessoas fora do normal, fora do padrão. Se você está tentando subir para um cargo de liderança, então e você já tem algumas habilidades, já está fazendo alguma coisa nesse sentido, veja se você não é um agente secreto da liderança.
Entenda se você não está numa situação onde você é um verdadeiro agente secreto, um espião. Sabe aquela pessoa que é um líder, entra, convive ali e sai escondidinho e ninguém percebe que ele é um líder, porque você talvez já tenha as habilidades dentro de você, mas você não está dando o primeiro passo, você não está ousando, você não está correndo o risco de fazer alguma coisa diferente, mesmo que dê errado, mesmo que dê errado. Uma frase muito interessante de um gerente que eu tive por muitos anos, ele disse para mim assim, olha, Artemus, você tomou uma decisão, mas essa decisão não era a mais acertada. Te faltou informação. No entanto, mesmo não dando certo, eu estou muito satisfeito porque você tomou uma decisão. Pior seria se você não tivesse decidido nada e tivesse deixado as coisas rolar e não tivesse tido atitude. Falou, para mim vale muito mais a atitude. É lógico que ela tem que ser uma atitude certa, mas o fato de você demonstrar atitude e correr alguns riscos, para mim é muito importante. Então, tá tudo certo. Vamos resolver, vamos corrigir e vamos em frente. Olha que legal. Eu cometi um erro e fui elogiado não pelo erro que eu cometi, mas pela atitude que eu tive de tentar resolver, mesmo não dando certo. Você já fez alguma coisa errada, né? E recebeu um feedback positivo como eu recebi nesse momento? Eu estava consolidando a minha subida, tinha sido promovido há pouco tempo, né? Olha que atitude interessante e que valor interessante esse gerente observou em mim, que eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. Porque eu não era um líder agente secreto. Eu cheguei na posição e fiquei, né? Antes mesmo de estar na posição, eu já tinha hábitos de liderança. Eu não era um líder escondido, um cara que ficava na moita. Eu me candidatei à CIPA, eu me candidatei às comissões de PLR e ganhei. Podia ter dado errado, mas eu corri o risco do erro. Então, você não pode ser um agente secreto, você não pode ficar querendo uma coisa e não fazer nada no sentido, na direção daquilo que você quer, tá? Senão não funciona mesmo. Então, não seja um agente secreto. E eu vou te dar aqui algumas dicas importantíssimas para que você não seja um agente secreto, para que você consiga escavar essa oportunidade que você deseja. O que é que eu vou te recomendar para que você tenha atitudes que demonstrem para a empresa onde você trabalha que você tem habilidades e comportamento de liderança? Como que você vai usar esse negócio? Tá? Para você sair daquela situação de líder, agente secreto que ninguém sabe que existe, que está escondido, e colocar isso para fora, para que as pessoas percebam que você realmente tem condição, tem competência de alcançar um cargo de liderança. O fato é que a oportunidade de assumir um cargo de liderança, ela vai passar na sua frente. Ela vai passar na sua frente, essa oportunidade vai chegar. Toda vez que a empresa contrata alguém de fora, é porque a oportunidade passou na sua frente, mas você não estava apto, não estava pronto para pegar a oportunidade, ou você estava no modo agente secreto. Ninguém percebeu que você estava apto. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente, essa oportunidade vai acontecer na sua vida. E você tem que estar lá na hora certa. É igual pegar um ônibus. O ônibus ele vai passar no ponto naquele horário. Se você chegar 1 segundo depois, 2 segundos depois, talvez você perca o ônibus. Se você chegar 20 minutos depois, você não vai nem ver o ônibus. Tá? Então, esteja antes no ponto. Se prepare. Primeira coisa que eu te digo, se prepare, esteja atento à oportunidade. Quem é que vai aposentar? Quem é que não está indo bem? Qual é o setor novo que estão abrindo? A empresa está expandindo, está abrindo outras unidades. Quem é que vai para esse? Fique de olho no que está acontecendo, tá? É o ônibus passando na sua frente, é o ponto do ônibus. Você tem que estar lá, observando a oportunidade, entendendo a oportunidade, tá? Então, a primeira coisa, tenha certeza
que essa oportunidade vai passar por você. E se você estiver pronto, você vai pegar. Se você não estiver pronto, você vai ter que esperar a próxima. E talvez a próxima demore para passar. Ou talvez na próxima, no seu ponto de ônibus, tenha muita gente na fila. E talvez você não seja o primeiro da lista. Primeira coisa importante é isso, atento à oportunidade. Segunda coisa, ensine tudo que você puder para quem está junto com você. Isso vai te dar uma base sólida, vai criar seguidores e vai criar uma percepção de que você é alguém que vale a pena estar perto. Alguém que é desejável para ser seguido, para ser um líder, tá bom? Ensine as pessoas e crie uma base forte. Eu já falei um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Cargos de liderança traz risco. Sim, você vai ter que decidir, você vai ter que analisar e você vai ter que tomar decisões. Se você tem medo de decidir, essa oportunidade não vai parar e abrir a porta para você. Tá? Pessoas que não decidem, pessoas que não se posicionam, pessoas que não têm consistência, que não têm personalidade focada naquilo que quer, elas não são escolhidas, elas não entram na lista. Quando passa, a porta não abre para essa pessoa. E talvez você já tenha vivido isso. Talvez você já tenha vivido isso. Oportunidades passaram, você pensou que seria chamado e ninguém nem falou nada. Aí você voltou triste para casa falando assim, caramba, nem me chamaram. Por quê? Ou você não está na lista, ou certamente você não está na lista, e o motivo é porque não te perceberam lá. E se não te perceberam, é porque você não está tendo atitude que direciona você para que as pessoas te percebam. Então, atenção com isso. Se você tiver medo do que os seus colegas vão falar a seu respeito quando você mudar as suas atitudes, a porta não abre para você também, tá? O que os outros pensam a respeito de você, pouco importa se você tem um objetivo pela frente, tá? Pensa comigo, não são eles, não é a crítica dos seus colegas que vai aumentar o seu salário. Não é a crítica dos seus colegas que vai definir o seu futuro. Quando a gente muda de atitude e a gente faz parte sabe aquela turminha que vai tomar café e fica enrolando, que some de vez em quando, que vai para o banheiro e desaparece, aquela turminha que enrola, fica no celular na hora que não deve, que não se desenvolve, não faz treinamento. Quando vai fazer alguma coisa diferente disso, aquele grupinho que está junto com você vai estranhar. A hora que você pegar a hora do almoço, em vez de jogar baralho e ficar falando do Corinthians e do Palmeiras, você sentar num cantinho para ler um livro, as pessoas vão falar de você. Elas vão te estranhar, elas vão dizer para o cara, o que aconteceu? Né? Não faz parte. Você tem que escolher qual é o círculo que você quer frequentar. Qual é a cultura que você vai alimentar na sua carreira, na sua vida, na sua história. Se você alimentar uma cultura que te deixa no mesmo lugar, naquele lugar comum, no buraco onde todo mundo está dentro reclamando, é lá que você vai ficar. Agora, se você tem atitudes diferentes, isso gera destaque. As pessoas começam a falar de você. O seu líder passa e vê que você não está jogando truco, né? Você está lá lendo, está estudando e você ainda deixa a capa ali escrito liderança, como ser um líder, né? As pessoas percebem, entendeu? Percebem. Você tem que dar um passo para sair de onde você está e não se importe com a crítica dos outros. Toda vez que você se importar, você reduz a sua possibilidade. Mas também não estou dizendo que você deve abandonar essas pessoas. Não estou dizendo que elas devem sair da sua vida, jamais. Você tem que separar um dia para ir lá jogar baralho com eles, você tem que separar um dia para dar risada, para falar do Corinthians, para falar do Palmeiras, para fazer o que você tem de comum com essas pessoas. Mas destaque um tempinho, destaque uma parte disso para você se desenvolver,
para você mostrar para todo mundo que você está. Aí o pessoal vem perguntar, e aí, o que você está fazendo? Pô, sumiu? Aí você fala, ó, eu estou me preparando aqui porque o próximo líder aqui nesse lugar vai ser eu. Aí você começa a fazer com que eles acreditem que você é diferente, mostrando provas reais. E você aprende e estuda. E compartilha com eles o que você aprendeu. Até sobre liderança. Compartilha. E isso vai fazer de você um grande líder. E eles vão começar a te observar e vão começar a te admirar se você trouxer coisas boas para eles. E eles serão a sua base de apoio. Então, você não pode ficar na vala comum, mas você também não pode ignorar essas pessoas. Primeiro, porque são seus amigos, te ajudaram até agora, são seres humanos e eles merecem o nosso respeito por serem pessoas, mas eles também serão a sua base de apoio como líder. Eles é que vão te sustentar. Quando você chegar para eles e tiver o cargo, eles que vão te sustentar e vão dizer para você, segue, nós estamos aqui no seu apoio. Já falei um pouquinho sobre isso aqui, mas o quarto item, não subir pisando em ninguém. Essa é a fórmula da morte, a fórmula do fracasso da liderança. Tá? Nunca suba pisando em ninguém. Isso é a pior coisa que você pode fazer, desconstrói a sua liderança, as pessoas falam mal de você para o seu gerente e o seu nome é apagado da lista se ele estiver lá. E se ele não estiver lá, ele não entra. Tá? O que os seus colaboradores fazem, o que os seus colegas fazem, outros líderes, outras pessoas de outros setores, o seu relacionamento com eles vale ouro no momento em que você está buscando uma promoção. Eles, às vezes, são as pessoas que te promovem. Aonde eu aprendi isso? Lá onde eu trabalhava. Quem foi que levou meu nome para o gerente? Meus dois colegas. Meus dois colegas de trabalho. Eles eram técnicos na mesma época que eu. Eles subiram um pouquinho de cargo para assistente técnico e imediatamente foram me buscar. Por quê? Porque eu ajudava eles, eu trabalhava junto com eles. Eu era parceiro deles em tudo que a gente podia. Sempre fui positivo com eles. Quando chegou o momento, eles me carregaram junto para lá. Então, esses parceiros, eles valem ouro. Eles é que levaram o meu nome para frente. Percebe? E eu já tinha o reconhecimento de que eu tinha representatividade. Então, isso acabou se somando. Foram vários fatores que acabaram se somando. Eu já vinha me preparando também e o sucesso acabou acontecendo. Se hoje você não tem todas as condições para exercer essa liderança, né? Se você não tem aí uma comissão, uma CIPA, se você não tem uma comissão de PLR, você tem que descobrir como você pode ajudar as pessoas. Às vezes, se você passar uma listinha de quem vai querer almoço, de quem vai querer uma marmita, já é uma função, já é uma liderança. Se você ajudar o seu encarregado ou o seu líder nas tarefas dele, olha só que interessante, que oportunidade legal. Né? Dá uma observada no que ele sempre faz, naquilo que todo dia ele está fazendo. Antecipa para ele. Faz alguma coisa diferente. Vão chamar você de puxa-saco, talvez vão tirar sarro de você, mas quem tira sarro de você não é quem paga o seu salário e nem quem vai te promover. E não é uma questão de puxa-saco. É questão de você ajudar alguém para que essa pessoa perceba que você deseja mais, que você quer mais, que você está apto, que você está pronto para mais. Se você ajudar o seu líder no pequeno, daqui a pouco ele te dá um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior. Tá? E aí vai a quinta e última dica para você. Ocupe espaço. Exatamente, ocupe espaço. Se você quer subir para um cargo de liderança, você precisa ocupar espaço do cargo de liderança. Todo cargo de liderança tem várias tarefas, algumas mais complexas, outras mais simples. Pegue as simples e comece a ajudar o seu líder no que é simples. Só isso já te dá uma dianteira, porque a pessoa percebe que você está afim de ajudar. E se você é fiel no pouco,
ele vai acreditar que você é fiel no muito. E devagarinho ele vai te dando mais coisas, porque ele precisa se descarregar para poder gerenciar melhor. Talvez ele esteja de olho numa outra promoção e procurando alguém para ficar no lugar dele. E esse alguém pode ser você. Olha o ônibus passando no ponto. Percebeu se isso está acontecendo ou não? Ocupe espaço. Toda vez que você ocupa espaço, as pessoas começam a contar com você. O seu líder começa a contar com você. As pessoas que estão em volta começam a contar com você. Quando você sai de férias e não tem ninguém para fazer aquele negócio, você faz falta. A sua responsabilidade passa a fazer falta. E aí as pessoas conversam e dizem assim, caramba, fulano não está aqui, está de férias. E tá fazendo falta, ele tinha que estar aqui para resolver esse negócio. E aí você começa a perceber que você ocupou espaço. E quando você ocupa espaço, você livra tempo de alguém. E quando você livra tempo de alguém, essa pessoa fica feliz. E ela vai te querer ali, ajudando. E assim você vai pegando cada vez mais. Daqui a pouco, às vezes você já está exercendo várias atividades de liderança sem ser líder. E aí você tem até uma condição de conversar e dizer para o seu líder, para as pessoas, e perguntar para ele quais são os seus objetivos comigo daqui para frente. Você entende que eu posso me desenvolver, que eu posso alcançar outros cargos de liderança, de confiança? Não é, eu já estou fazendo aqui um monte de coisa e ninguém me reconhece. Isso é reclamação. Isso aí bate na cabeça do líder igual uma martelada. Não é isso que resolve a sua vida. O que resolve a sua vida é, olha, eu já estou fazendo várias coisas legais e eu estou muito feliz com tudo isso que eu estou fazendo a mais. E eu me encantei com isso, eu gostaria de poder dar mais um passo. Existe alguma oportunidade? Existe algo que eu possa fazer para que eu conquiste mais do que eu já tenho conquistado? Olha a diferença entre reclamar que ninguém te reconhece e chamar a responsabilidade para você. Ocupar espaço. Ocupar espaço. Tá? É assim que funciona. Ocupe um espaço e seja necessário. Se você ficar reclamando, resmungando, quando alguém te dá um serviço mais difícil, você faz cara feia, seu nome não chega na lista. A porta não abre quando passa na sua frente. Se você é um reclamão, um resmungão, alguém que se acha injustiçado, alguém que se sente pisoteado, usado, é assim que você vai ser. E esse tipo de comportamento não te leva à liderança. O comportamento que te leva à liderança é cabeça erguida. Daqui que eu faço e faço bem feito. E mostra e ocupa espaço e se torna necessário cada vez mais. A sua promoção, ela fica irresistível. Fica insustentável manter você numa posição que não seja de liderança. Eu garanto para você. Quanto tempo gasta para fazer isso? Cada um gasta o tempo diferente. Tem gente que demora mais para amadurecer tudo isso, tem gente que demora menos. Mas eu tenho certeza que se eu conseguir, você consegue também. E eu digo para você que se você fizer um propósito, um trabalho, de nos próximos 6 meses, você usar todas essas dicas que eu te dei aqui, eu duvido que você não entra na lista. E pode ser que você, antes disso, já tenha uma promoção. Porque cargos de liderança são raridade. É difícil de ter um cargo aberto. E é muito mais difícil ter um líder preparado para o cargo. Eu digo isso porque eu faço consultoria, eu dou treinamentos de liderança já há um bom tempo. Fui líder muitos anos e eu digo para vocês, e você pode perguntar para qualquer um que está em volta de você, que a resposta vai ser a mesma. É muito difícil encontrar um bom líder. É raridade. Toda empresa que eu atendo tem um cargo de liderança disponível. Tem uma oportunidade de crescimento e os donos das empresas dizem para mim, Artemus, como é difícil encontrar alguém que encaixa. Tá? Então, prepare-se, entenda.
tá? Entenda a cultura, entenda o que precisa, entenda como você vai transitar por esse meio. Siga essas dicas que eu te dei e arrebenta. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui nesse vídeo daqui a um tempo e colocar um comentário dizendo que isso gerou destaque para você. Quando as pessoas começarem a falar, fulano mudou, agora tá lendo, acho que vai ser chefe, o cara tá se preparando, é porque a coisa já aconteceu. É só você alimentar. Pode demorar mais do que 6 meses a promoção, pode demorar um ano, pode demorar mais de um ano. Mas a vitória é daqueles que persistem. Não vai se esforçar, trabalhar 6 meses, ganhar a reputação, depois desanimar porque não aconteceu nada, porque eu falei que ia acontecer em 6 meses. Eu não estou dizendo que vai acontecer em 6 meses. Mas eu digo que se você fizer isso 6 meses, daqui 6 meses você tem uma outra visão e você já está na lista. E você vai escrever aqui no comentário que esse vídeo foi o caminho para a sua promoção. Obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero que ele tenha trazido coisas muito boas e importantes para você e eu tenho certeza que ele vai funcionar na sua vida. Funcionou na minha, funcionou na vida de muita gente e funcionou na vida de vários profissionais que eu mentorei para que eles chegassem a cargos de liderança em empresas muito legais. Eu sei que funciona e eu tenho provas disso que realmente funciona. Então segue, tá? Segue que vai dar certo. Acredite, vai dar certo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, clica aqui, me siga no canal. No canal do YouTube tem um monte de vídeos a respeito de liderança. Se você precisa crescer, precisa desenvolver, comece pelos meus vídeos. Eles são gratuitos e feitos especialmente para fazer com que você se torne um líder profissional, competente, desejado, influente e muito bem remunerado, tá? É para isso que serve esses vídeos que eu tenho feito e eu quero ver o seu sucesso e depois você escreve aqui. Muito obrigado por ter assistido, parabéns pela iniciativa de estar gastando esse tempo aqui. Se você chegou no fim desse vídeo é porque você está no caminho certo, tá? É porque você está com sede, você está com vontade. E gente que tem vontade vai longe. Te vejo lá então, num cargo de gerência. Até mais!